Oi, oi, oi! Cheguei para mais um grande vídeo e hoje, gente, eu trouxe um assunto importante. Como eu sou taróloga, trabalho com autodesenvolvimento, cura, consteladora, palestrante, mentora, eu assisto uns vídeos de umas tarólogas e eu vejo essa confusão que as pessoas têm de despertar espiritual e expansão da consciência. Então eu fiz um resumo para a gente comparar, para a gente entender o que realmente é um despertar espiritual e o que é uma expansão da consciência. Então, o despertar espiritual, gente, é uma desconstrução. Ele rompe, ele dói, ele promove uma ruptura forte que vai provocar uma crise de identidade. Exemplo, eu já passei por dois despertar espiritual, mas foi totalmente diferente. Um foi no meu divórcio e eu passei por uma crise, né, de identidade, questionamentos como o que eu sou, que crenças eu estou carregando, o que é que eu escolhi de errado, mudei de profissão, então passei por um despertar espiritual grande naquela época, em 2013. E esse despertar espiritual depois me trouxe algumas expansões da consciência. O que é a expansão da consciência, gente? É integração, é alinhamento, é escolhas mais maduras. Eu adquiro um conhecimento e vou para a prática, né? Eu vou elaborar, vamos supor, uma expansão da consciência. Eu tô com dívida financeira, eu preciso entender, eu preciso passar por uma educação financeira. Então, eu estudo, aplico, eu tô passando por uma expansão da consciência. O despertar espiritual, ele vem causando grandes mudanças de identidade, de cidade, de coisas. Ele atravessa a sombra do ego. Ele vai promover a sombra do ego. Só que depois do despertar espiritual, eu preciso passar pela expansão da consciência. Não adianta eu acionar um monte de dor, crise existencial, se eu depois pegar a expansão da minha consciência e não integrar, alinhar, elaborar, planilhar no meu dia. Eu vou vir depois com dois vídeos que vão complementar esse, que é os sinais que mostram que eu despertei, mas não expandi. Eu fiquei ali na crise, eu continuei repetindo os padrões, eu não me alinhei com aquele despertar espiritual. Porque, gente, geralmente o despertar espiritual, ele é algo divinamente guiado. É uma torre, né? Quem entende de tarô, é uma torre, é a mão da espiritualidade ali que bate e diz assim: chegou o teu presente, o teu despertar espiritual. E a nossa evolução, as coisas vão levando para esse despertar espiritual. E o despertar espiritual é assim, ó, não tem como eu correr, eu vou ter que encarar essa tempestade, esse vendaval. E qual é a sensação depois que tu sai pelo despertar espiritual? E eu acabei de sair de um despertar espiritual. Agora eu estou expandindo, eu estou integrando, eu estou trazendo a nova consciência, o meu novo ser. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me posicionar? Eu fiz uma transição de carreira. Quais os assuntos que eu vou abordar agora?
Quais os ambientes que eu não vou mais visitar? O que é que eu não posso mais? O que é que eu não retorno mais? Então, esse alinhamento, essa expansão, essa estrutura é a expansão da consciência pós-despertar espiritual. Porque se eu não fizer esse alinhamento, eu fico no meu estado de sofrimento. E muitas pessoas ficam nessa situação de sofrimento, porque é uma transição, né, gente? O despertar espiritual, ele não acontece rápido, ele acontece por meses, até culminar aquele período fortíssimo que geralmente nos coloca no deserto, tudo para, vem o silêncio, vem as reflexões, a revolta, a raiva de eu estar vivendo aquilo e não estar vendo, porque eu aceitei aquilo, aí tem um encontro com a criança interior. Porque se eu não passar por esse despertar e não entender que eu estou no despertar, as pessoas vão entrar numa depressão, né? Vão cair numa depressão, e não é isso que a espiritualidade quer. Esse despertar é para evoluir e subir a próxima escada, é se preparar para o próximo nível que muitas vezes tu pediu. Ah, eu quero ter sucesso, eu quero ter prosperidade, eu quero isso, eu quero... Tá, então eu vou te tirar da escassez. Só que antes de eu te tirar da escassez, eu preciso te mostrar quem estava contigo, quem era teu inimigo, quem te invejava, quem não é mais para estar contigo. Tu não quer ir para a prosperidade? Então a gente vai ter que fazer essa limpeza. E o despertar espiritual é uma limpeza muito forte e rápida, abrupta. Por isso que essa expansão de consciência tem que vir com clareza, tem que vir com escolhas mais conscientes. É um alinhamento, né? Eu venho com uma pegada mais responsável. A expansão, ela tem que sustentar o novo. Então, vamos supor que antes eu andava com certas pessoas antes do meu despertar espiritual. Agora eu não vou mais andar. Agora eu quero mudar de cidade, eu vou ter que pensar nisso. Ou então ir para o exterior. Aí eu mudei a minha forma de venda, qual é o meu valor, eu cobro o meu preço, quanto que custa, o que é que eu entrego. Eu sustento o meu novo ser. Então, essa expansão tem que trazer isso. Não adianta eu passar por uma despertar, crise, entender que é o ego. Eu dei de cara lá com a verdade do ego. Descortinou a consciência, o véu. Cara, eu deixei de seguir um monte de gente. Meus conteúdos agora vai vir combatendo o ego e a Matrix. Eu acessei outras expansão, né? Eu sei com quem eu ando, com quem eu não ando. Então, tem muito isso agora. A roupa que antiga eu vestia, não me vejo mais vestindo aquela roupa, né? Eu tô me cuidando de forma melhor, voltei para o yoga. O yoga serve como um alinhamento para minha expansão de consciência. E todo despertar, gente, pós-despertar, eu tenho que ir para uma expansão. Eu tenho que alinhar todas as estruturas que foram fragmentadas. Tipo, eu senti muita dor no corpo durante o meu despertar espiritual. Então, eu senti a necessidade de voltar para o yoga. E eu espero não sair mais, porque eu tô vendo os benefícios que está me trazendo. Eu preciso me conectar com a natureza, é um tipo de alinhamento, de aterramento. Eu preciso, agora eu vou abraçar a minha nova programação de ser escritora. Eu entendi que pós meu despertar, eu tenho uma carreira como escritora. Então, minha nova expansão de consciência vai trazer alinhamentos para eu colocar na matéria, na prática, essa minha nova postura. Entende, gente? Então, não é só eu passar pela dor, pela crise e ficar ali flutuando, boiando
sofrendo. Eu vi muita verdade da minha criança interior, me posicionei, dói, lutos que precisam ser elaborados, sim, mas eu continuo caminhando. O deserto, o despertar, não é local para ficar deitado e parado, é para andar. É para andar, continuar para chegar na prosperidade onde tu pediu. A espiritualidade ajuda, mas eles não podem fazer por mim. A ação é minha. Eles vão me guiar através da minha intuição. Faz isso, faz aquilo, alinha, né? O que é que eu preciso ver que eu ainda não tô vendo? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Tem dia que eu choro, tem dia que eu tô bem, é normal, continua e vai expandindo, entende? Então a gente vê que nem toda expansão leva a um despertar profundo, né? Nem toda expansão leva ao despertar profundo. Tem gente que tem conhecimento acumulado de consciência, mas não vai para a prática. Todo mundo aqui que está em busca da sua real identidade, o despertar é um chamado da alma. Tu vai te encontrar com a tua alma. É essa a missão. Tu entender quem tu és e por que tu estás aqui. A expansão da consciência é tipo assim, etapas que vão te levar para lá, pro despertar. Só que o despertar espiritual é forte e impactante. Então, o meu primeiro despertar que eu tive foi lá em 2013. E agora tive outro. Agora, final de 2025 para 2026. Então, foi o quê? Quase 10 anos, né? Mais de 10 anos do despertar que eu tive para agora, né? Então, e eu vim passando por várias expansões da consciência. Só que esse foi diferente, apesar daquele ter sido um despertar, na verdade foi em 2015, porque eu tive o divórcio, eu fiquei 2 anos ali, numa torre, mudando de vida, mudando de profissão, teve despertar e teve expansão, né? Mas agora foi um despertar diferente porque foi a verdade do ego. Foi a cura da minha criança interior total. Eu assumi a responsabilidade total da minha criança interior. Então, eu passei por esse despertar, removi muitas coisas da minha vida, porque tudo que a gente pede, a espiritualidade traz. Só que esse local não é confortável. Não é confortável. O que mais que eu anotei aqui? Então, tem gente que entende muito, estuda muito e até evolui emocionalmente, mas evita atravessar o ego. Então, naquele meu primeiro despertar, eu ainda não estava preparada para atravessar o ego. Era como se fosse um despertar inicial. Eu não sei se todas as pessoas passam assim pelo despertar inicial e o final, né? Que esse aqui foi onde eu dei de encontro com a minha alma, com a minha egrégora de luz. Foi um outro tipo de informação. Aqui foi um despertar para eu acordar para a vida, dizer assim: oi, vamos quebrar esses padrões, vamos sair daí, vamos derrubar essa torre aí desse casamento para você vir para o local onde você precisa vir. E aí eu entrei numa imersão de constelação, fui consteladora, vários movimentos que foram provocando expansões, e agora
eu dei de cara com o despertar espiritual, não sabia que eu ia passar pelo despertar espiritual. Fui obedecendo os movimentos da espiritualidade e quando eu vi, eu questionei várias coisas na minha vida e caí no despertar espiritual. Que mais que eu vim aqui, ó? Então, no despertar espiritual, o que é que a gente sente? Vontade de se isolar, mudar tudo, derrubar as armadilhas do ego. São mudanças bruscas de identidade, de ambiente. Geralmente a pessoa pode passar depois de uma demissão, saída de um emprego. Então, tem N coisas, né? A expansão prepara o terreno e o despertar é o momento em que a verdade deixa de ser conceito e vira experiência. Então a gente vai viver a verdade na prática. Outro exemplo que eu passei muito brusco, muito abrupto. Eu tinha pais narcisistas e a espiritualidade falou assim: agora é o momento de você fazer o luto dos seus pais, porque você vai para um caminho mais próspero e não tem como você se curar, viver na prosperidade e voltar para a escassez, para a dor e o sofrimento do ego. Então, eles não quiseram mudar, eles têm o livre-arbítrio deles, mas você precisa continuar e fazer a sua missão de alma. Você precisa prosperar. E aí é fácil para minha criança interior e para mim? Não. Luto, né? Choro, raiva, sentimento de impotência, porque eu permiti isso, porque eu não botei um limite antes. Então, passa por esses sentimentos, né? De culpa, arrependimento, de não ter lutado de forma mais pontual por mim antes, mas tudo vem na hora certa, tudo vem na hora de Deus que a gente realmente quer e está preparado. Então não é fácil o despertar espiritual e a espiritualidade deixa bem claro que eles não negociam com a evolução. Ou é ou não é, ou você quer ou você não quer. Então, vamos supor, se eu não quisesse meu livre-arbítrio, então vai lá, volta para a cidade de onde tu veio e vai lá te apadrinhar com os teus. Mas se você quer, esse é o caminho da verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a expansão, o despertar. E eu disse assim, não, eu vou para cá, eu vou continuar, eu quero isso e tá tudo certo. Porque a gente não tem assim, eu não quero vir para cá, também eu não quero voltar para lá, e o que é que vai ser da minha vida? Muitas pessoas não avançam, que trabalham com cura, com autodesenvolvimento, que tem essa pegada mais espiritual. Muitas pessoas não avançam após o despertar espiritual, porque não tem essa coragem. Eu tenho que ter fé, eu tenho que entender o papel dos meus mentores espirituais, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter coragem de dizer não e dizer sim para mim. É doloroso eu ter que ver a realidade nua e crua, entender que a percepção que eu tinha dos meus pais era errada. Então, isso sim é um despertar espiritual, mas eu preciso alinhar com a minha nova versão, com a minha expansão de consciência, trazer clareza, melhoria na forma de eu viver, nas minhas relações conscientes, entender que eu não estou sozinha, que eu tenho uma família espiritual que me apoia, que sempre me apoiou, que sempre me protegeu, por mais difícil que tenha sido a minha vivência quando eu era criança, né? Que mais que eles falam aqui? Então, o despertar me promove um choque de consciência. A expansão não, a expansão ela é gradativa. E se eu busco essa expansão também, né, gente? É um compromisso com a nossa verdade.
né? Então, o despertar espiritual, como eu falei, acontece. Quando tu vê, uau, tu caiu no despertar. Mas tu já sente aquela onda chegando, né? Aquela onda de mudança chegando. E a expansão é super importante para você organizar e integrar as várias partes suas, como eu fiz no yoga, né? Então, eu peguei o yoga como uma ferramenta de integração. Ali eu paro, respiro, vou alongando o meu corpo, vou liberando aquelas tensões no meu corpo, vou entendendo o meu movimento, a minha força. E agora eu tô me sentindo até mais forte internamente, porque o yoga trabalha essa musculatura interna que a musculação não trabalha. É como se fosse tu reconhecendo ali o teu corpo. Oração, vela, decreto, ajuda muito na integração, nessa expansão da consciência. Quais são os novos hábitos que eu quero ter agora? O que é que eu tenho decidido na minha rotina a partir de hoje? Então, é esse o movimento, gente. Mas é o movimento do sucesso, né? Que a gente aos poucos vai adquirindo. O meu sentimento de passar pela guerra já está acabando. Eu vejo que as mudanças no momento estão mais internas do que externas. As mudanças externas estão vindo agora com a minha decisão, com a mudança da minha consciência, com o meu despertar. E eu creio que no máximo daqui a 3 meses, 1 mês no máximo, eu já tenha um cenário muito novo na minha frente de toda essa mudança, de todo esse despertar. Então eu queria passar para vocês isso com carinho. Ajude o nosso canal a crescer, dê o seu like, deixe seu comentário, sua vivência e compartilha com quem você acha que deve saber desse conhecimento. Eu vou trazer mais 2 que eu achei interessante, que são os sinais de pessoas que despertaram e não expandiram. E um outro que eu separei que era alguma coisa de expansão. Até esqueci. Mas vamos trazer aí na sequência, tá bom? Beijão, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!